não quero nem saber como é que deve ser o almoço de família na casa do Matthias Lehmann depois que ele publicou esse livro. Se você achava até agora que Chumbo, publicado pela Nemo, do autor franco-brasileiro Matthias Lehmann, era um retrato documental da ditadura militar brasileira, eu preciso fazer uma correção aqui. Esse é um quadrinho sobre família. O Matthias Lehmann, que é um francês de pais brasileiros, passou a infância dele vindo aqui para o Brasil, passava de 2 a 3 meses ali durante as férias de verão e de inverno das escolas francesas. Ele vinha aqui e cresceu ouvindo muitas das histórias da família, da mãe dele principalmente, que morava ali no interior de Minas Gerais, e essas histórias, né, tinham muito a ver com a sobrevivência da família durante a ditadura militar. Os Wallace, né, como são denominadas aqui a família dele, né, eu acho que para impessoalizar um pouco, para ser baseada em fatos reais, não de fato uma autobiografia ou uma história documental sobre a família dele. Os Wallace aqui são proprietários de uma mina de ferro, e aí lá em 1937, um período ali de começo, meio e fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vê toda a questão, a importância da política da família dele por estar produzindo um material tão importante ali no momento, né, da economia brasileira. A gente vê a morte desse avô dele, desse bisavô dele aqui, a transição do poder da família, a diluição do poder da família para a avó e para os filhos, e os tios dele, que são os protagonistas de fato aqui. A gente vê eles criancinha, né, quando o pai dele estava ali naquela efervescência política brasileira lá na década de 30, e a gente vê eles criancinha, como eles já eram diferentes naquela época. Um gostava muito mais das politicagens do pai, o outro era um cara mais divertido, que gostava mais de fazer amigos e que não tinha ali um olhar social ainda tão apurado, né. O pai era um cara bastante preconceituoso e racista, tratava ali os trabalhadores dele a mão de ferro, reprimia as greves com muita agressão, inclusive mandando dar fim a algum dos trabalhadores. A gente vê aqui o Severino já era um cara que não se importava muito com isso, que queria fazer amizade com todo mundo, e o Ramírez não, era um cara mais alinhado ao pai. O crescimento deles a gente vê ali quando culmina de fato a ditadura militar, que um segue o caminho de sempre apoiar quem está no poder, né? O Ramírez é um cara muito seco, antissocial, mas não antissocial no sentido de fazer amizades, mas antissocial de não pensar na sociedade. E o Severino não, é um cara que é jornalista, né, formado, e aí ele vai para a carreira de escritor. A gente vê os caminhos dele sendo separados, o Ramírez sempre apoiando a ditadura, sempre apoiando quem está no poder, e o Severino sendo um cara que participa de milícias, participa de movimentos que querem retomar a democracia brasileira. E isso tudo aqui a gente vê 30, 40, 50 anos até a morte do Severino, né, que é baseado num personagem real, acho que é o Roberto Drummond, se eu não me engano, um escritor mineiro. Então aqui o Roberto Drummond é o tio do Matthias Lehmann. A gente vê aqui essa trajetória. Além de um roteiro muito bem escrito, que detalha bastante o momento ali, eu acho que ele traz muita coisa de que aconteceu de fato no momento. A gente vê essas referências visuais também acontecendo aqui em Belo Horizonte, lá no interior de Minas Gerais, na verdade. A gente vê a cidade crescendo, a cidade mudando ao longo dos anos, a arquitetura muito bem documentada aqui. Por exemplo, em algum momento está na construção do Parque da Pampulha, a gente vê algumas plantas de como vai ficar. Logo depois passa um capítulo, passam alguns anos, a gente vê como ficou. É muito bem detalhado as arquiteturas internas, as arquiteturas externas, como é que está detalhado também o urbanismo da cidade. A gente vê ali quando eles estão caminhando as fachadas dos bares, as propagandas nos outdoors, né? A gente vê a banca de revista na avenida, ela está com propaganda da época. A gente vê os jornais da época, algumas notícias também são inseridas aqui. Então, como eu disse, não é um retrato documental sobre a ditadura, não quer falar como a ditadura aconteceu, como encerrou, quais foram os problemas da ditadura, mas uma família comum, que aparentemente comum, uma família brasileira de fato, como é que ela sobreviveu à ditadura militar, tendo dois membros da família com pensamentos tão distintos, né? E aí a mãe, as irmãs ali não sabiam de que lado ficar. Um lado que defende o retorno da democracia e é capaz de lutar pela volta da democracia, e o outro que está ali surfando na onda e só ficando do lado de quem está no poder. Bom, é interessante que o Matthias, apesar de ser franco-brasileiro, ele não é brasileiro de fato, né? Ele é nascido na França, tem a mãe brasileira, mas eu acho interessante como um cara lá na França conseguiu fazer toda essa pesquisa histórica, principalmente as referências visuais que ele conseguiu trazer aqui, mesmo não morando de fato e não vivendo aqui naquela época. Afinal, ele não era nem nascido, a mãe dele era uma criança, né? Ele conseguiu fazer toda essa pesquisa e colocar aqui dentro do quadrinho. Acho que uma proeza que
foi feita também pela Clara Chautil, por exemplo, lá em Ópera Negra. Eu ainda pretendo falar desse quadrinho aqui, publicado pela Veneta, que fala da Maria da Aparecida, que era uma cantora de ópera negra, que foi impedida de cantar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque era negra, e acabou indo para a Europa e fez grande sucesso na Europa. Aqui no Brasil, a gente conhece muito pouco ela, né? E aí foi precisa também uma franco-brasileira, a Clara Chautil, que é nascida na França, mas que tem mãe brasileira, para fazer uma história para resgatar algo que é nosso, né? Claro, a gente tem muitos quadrinhos aqui no Brasil que falam sobre a ditadura militar, que trazem até um relato mais preciso historicamente, mais documental, só que eu acho que aqui o trabalho do Matias, ele é excepcional em todos os sentidos, na construção do roteiro, um roteiro muito bem coeso, que consegue te colocar na pele dos dois personagens, entender os traumas, as dores, as intenções desses dois personagens, só que, claro, eu pelo menos me coloco muito mais na pele do Severino, de ser um cara que queria muito o retorno ali da democracia. Eu entendo perfeitamente porque que esse quadrinho ganhou tanto prêmio, tanta visibilidade lá fora. Eu acho que ele ainda, não sei se ele conseguiu concorrer ao Festival de Angoleme, eu acho que ele não estava nem inscrito, né? Acabou sendo vencido por Mônica. Talvez ele concorra aqui esse ano. Aqui no Brasil, com certeza, quem sabe pro HQ Mix do próximo ano, ele está concorrendo fortemente ali à categoria de quadrinho internacional, né? Porque ele é um quadrinho excepcional. Vamos ver ainda o que vai sair ainda aqui de quadrinho no Brasil em 2024, para a gente falar se de fato esse aqui é um grande concorrente ou não, mas pelo menos para a lista do Além dos Quadrinhos, eu não tenho dúvida alguma que no top 5 esse quadrinho aqui vai ficar. Bom, e se você ficou até aqui, eu te agradeço a sua presença, a sua companhia. Peço que você deixe um like, um comentário aqui para o YouTube entender que esse conteúdo faz sentido para você e para as pessoas ali, para seus amigos, né? E distribua esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, manda para um amigo. A gente está aqui no YouTube, estou tentando trazer um vídeo uma vez por semana, duas aí, quem sabe. Mas lá no Além dos Quadrinhos no Instagram, a gente está postando quase todo dia. Tem resenha, tem lista, tem conteúdo ali que você não sabe, curiosidade, biografia de autor. Tá tudo lá. E na nossa Substack, né, na nossa newsletter, que eu tento mandar um texto uma vez a cada 15 dias, eu faço alguns textos, pesquisas de mercado, comento algumas notícias também, e fica lá em alemdosquadrinhos.substack.com. Vou deixar os links aqui na descrição para você acompanhar também a gente em outros canais. De novo, agradeço você por ter ficado até aqui. Te desejo uma ótima semana, um forte abraço e tchau, tchau.